obrigado, Jesus, porque hoje nós estamos aqui, Pai, para mais uma vez ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra que nos encaminha, Senhor, nos leva para o lugar aonde tudo é feito, tudo está perfeito, tudo está realizado, porque na cruz o Senhor tudo aperfeiçoou. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Hoje, no nosso 7º dia da campanha, vamos ouvir a palavra com a Dalit. Paz, irmãos. Então hoje o tema da nossa lição é a arte de perdoar e ser perdoado, né? E desde que eu comecei a estudar para ministrar essa palavra, Deus falou muito comigo sobre o quanto nós somos primeiramente perdoados. O quanto Ele nos perdoou, o peso dos nossos pecados, o peso das nossas transgressões sobre Jesus, para que fôssemos perdoados. E o quanto isso, quando a gente vem a pensar um pouco mais profundamente sobre isso, chega a ser constrangedor para nós pensar em não perdoar alguém. Então é algo que a gente sempre deve trazer à memória, sempre deve pensar sobre, porque só aí a gente vê que não tem nem o direito de não perdoar alguém. Não existe transgressão de alguém contra mim que seja grande o suficiente para que eu não possa perdoar, porque mediante um pecado infinito, sobre a infinita grandiosidade de Deus, sobre o quão infinito Deus é, Ele infinitamente me perdoou, para que eu não morresse, a morte eterna. Então é quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, a gente entende que não tem, na verdade, esse direito. E tudo de bom que a gente tem a oferecer para alguém, provém de Deus, em nós. E tudo que a gente tem para oferecer de ruim, provém de nós mesmos. Então, tudo que tem de ruim em nós, eu li aqui no texto que tem muito a ver a amargura, né? Aqui fala assim, vou ler a introdução da aula. Existe um lugar onde temos maior intimidade com o nosso Deus. Esse lugar é na oração, onde encontramos paz, conforto e segurança. Jesus nos deixou vários exemplos de uma vida de oração, e todas as vezes que Jesus saía da oração, coisas extraordinárias aconteciam. E o Senhor nos encoraja a estar nesse lugar de intimidade, com as portas fechadas e a sós. Mas esse lugar está ameaçado de não ter o efeito esperado, conforme o texto base, e unindo aos versículos 14 e 15, que a lei pode pôr ali para a gente, que deixam claro que se não perdoar, diz os homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Mas existem condições de perdoar e viver o melhor de Deus. Aí nessa introdução eu até grifei as palavras intimidade, oração e que coisas extraordinárias acontecem. Porque o perdão, principalmente para nós cristãos, não tem como ele vir de nós, afinal o que vem de bom de nós? O que tem de bom no meu eu natural? Não tem nada. Tudo que tem em mim é desprezível. Só que a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo habite em mim e haja através de mim, existe um poder sobrenatural que me permite perdoar. Então, o quanto eu estou deixando o Espírito Santo entrar na minha vida, agir através da minha vida para que eu seja capaz de perdoar, para que eu seja capaz de liberar perdão.
o quanto a amargura atrapalha esse local de intimidade, porque a Bíblia, ela é muito clara quando ela diz que não tem como a gente ser perdoado se a gente não perdoar. Lá em Mateus 6,12, que é o texto, tema da palavra, fala, né, dentro da oração do Pai Nosso, e perdoa-nos como as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se eu não perdoo meus devedores, logo não tem como Deus perdoar as minhas dívidas. Ai, mas isso é muito pesado. Sim, é muito pesado, só que é a palavra. E não tem o que eu ache ou que eu faça para mudar isso, né? E aqui ele também deixa claro o quão ruim é ter um coração amargurado, né? Porque fala consequências de um coração amargurado. Aí eu vou ler só um trecho maior que eu grifei aqui, que fala: a amargura representa uma água amarga e podre, que a pessoa guarda para beber durante os momentos em que se lembra da situação vivida, ou mesmo quando tem contato com a pessoa causadora da infelicidade. O rei Davi declara no Salmo 32 que enquanto ele ficou calado em relação aos pecados, os seus ossos se envelheceram dentro dele. A pessoa amargurada é propensa a desenvolver várias patologias e viver os piores dias da sua vida. Então, olha como que a amargura ela traz um impedimento espiritual, um adoecimento por causa da falta de perdão, né? Deus ele nos criou para o relacionamento, para esse lugar de intimidade, para esse lugar de relacionamento. E o que o diabo faz? Ele tenta deturpar tudo que Deus criou para ter com a gente. Deus nos criou para quê, irmãos? Para o relacionamento. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, para adorarmos a Ele com o nosso ser. E o diabo, o que ele faz? Ele sempre tenta deturpar, desfazer, distorcer tudo que Deus criou para a gente ser e fazer. Então, ele vem trazendo de uma forma muito sutil essa amargura no nosso coração, e aquilo vai tomando a gente, e aquilo vai nos escurecendo, e aquilo vai nos trazendo uma vida amarga, uma vida podre. E que espaço sobra para o Espírito Santo em um coração assim, né? A gente, quando era criança, sempre tinha aquela palavra que as tias falavam do coração peludo, do coração peludo, e fazia até aquela experiência sobre Jesus limpar os pecados, né? A água preta, aí vem o sacrifício de Jesus e deixa aquela água branquinha de novo. E é isso, irmãos. A gente entra em um caminho muito obscuro através da amargura. E que espaço sobra para a luz em um lugar obscuro habitando em nós, né? Aí, aqui na segunda página, que tem o tema Como Ficar Livre da Mágoa e Ter um Coração Perdoador. O autor ele dá o exemplo, né, não sei se alguém leu, mas ele dá o exemplo das folhas de pagamento que a gente guarda no nosso coração, né? E de tempos em tempos a gente traz à tona, a gente relembra o que a pessoa fez pra gente. E reconhecer essas promissórias, essas folhas de pagamento no nosso coração é importante para identificar o que a gente ainda não perdoou e precisa liberar. E é aí que entra a questão que o Senhor me levou a refletir enquanto eu estudava essa palavra. E ficou muito gravado para mim assim, que pouco conseguimos perdoar, porque pouco sabemos o quanto fomos perdoados. E aí a gente traz para o que eu falei quando a gente começou a palavra. Então, assim, eu quero trazer à sua lembrança o peso do perdão que você recebeu, para que você reflita o quão perdoador você precisa ser. E, bom, como todo mundo conhece a história, o pecado ele começou através de um homem, né, do ser humano, que foi Adão e Eva. E logo, quem deve morrer pelo pecado do homem é o homem.
né? Até lá em Hebreus fala que o pecado ele não pode ser perdoado através do sacrifício animal. Então a gente já começa por aí. Não tem como, como no Velho Testamento era feito, não tem como sacrificar um animal para que eu seja perdoado. Mas, ao mesmo tempo, se foi um homem que pecou, como que o homem vai ser entregue à ira de Deus se ele não pode sobreviver à ira de Deus? Né? Por que tem essa importância, não só do sacrifício, mas da ressurreição de Jesus? Como poderia haver alguém que sobrevive, que fosse 100% homem, para que fosse entregue pelos pecados, mas que ao mesmo tempo fosse 100% Deus, para que pudesse resistir à ira de Deus? Só Deus pode resistir à ira de Deus, né? Eu estava conversando isso em casa semana passada lá com meu pai, que muitos pensam que o inferno, ele é a ausência de Deus, né? A gente ouve muito até falar essa frase, porque o inferno é a ausência de Deus. E não é, irmão. O inferno, ele é a ira de Deus. Porque dentro do caráter de Deus, ele não tem um caráter deturpado como o nosso, onde a nossa ira nos leva ao pecado, onde a nossa ira, a nossa raiva, ela é deturpada, porque ela é trazida pelo inimigo. Só que Deus tem dentro de si uma ira que ela é santa, que ela é perfeita, porque Ele é perfeito. Então, ao mesmo tempo, Ele é irado, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é amoroso e Ele é salvador. E Ele nunca se contradiz na sua palavra. Somente Ele é capaz de ter todos esses aspectos na sua personalidade e se manter completamente digno e santo e puro. Então, o único que pode me salvar é aquele que tem o poder de salvar, né? Em Mateus fala, somente ao Senhor pertence a salvação. Então, só Ele tem a capacidade de salvar. Aí, Ele precisava se tornar homem, porque foi o homem que caiu, para suportar a ira de Deus. Quando fala lá naquele texto que Jesus fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, Ele não estava se referindo ao sacrifício físico na cruz. Ele não estava se referindo à dor física, ao tratamento físico que Ele seria submetido na cruz. Ele estava falando da ira de Deus. E aí eu vou até ler aqui para vocês um texto que ele estava no livro que eu estava lendo recentemente do Paul Washer, que chama O Verdadeiro Evangelho. E eu vou ler para vocês o que fala num trecho do livro. Todo homem está sob a feroz e justa ira de Deus por causa da sua perversidade, por causa do seu pecado. E alguém tinha que beber essa ira. Jesus Cristo, naquele madeiro, suportou a culpa de seu povo e permaneceu no lugar de julgamento deles. Então todo ódio, toda santidade, toda ira e toda justiça e todo julgamento de Deus, tudo aquilo veio esmagando a cabeça do seu Filho unigênito. Como está escrito em Isaías 53:10, ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor foi agradável submeter Cristo ao sacrifício por causa de nós. Somente Jesus poderia suportar a própria ira do Pai. A ira por toda uma humanidade perversa, por toda uma humanidade quebrada, caída. Aí, né, tem gente que fala, mas eu não pequei tanto assim, eu não fiz nada de tão errado assim. Isso tem influência aqui, enquanto nós estamos aqui na Terra, em relação à consequência. Cada ato tem uma consequência. Então, um ato extremamente errado vai ter uma consequência extremamente ruim. Uma coisinha mais ou menos vai ter uma consequência mais ou menos. Mas diante de Deus, toda perversidade, todo pecado, toda transgressão à obediência da sua palavra é infinitamente ofensiva. É infinitamente cruel. É infinitamente deplorável. Então, foi suficiente no Éden que um pecado fosse cometido, que foi a desobediência, para que toda a humanidade tivesse o destino caído.
Um pecado, uma transgressão, uma desobediência foi o suficiente para que isso acontecesse. Uma vez que o ser humano deu ouvido à serpente, uma vez que a gente olhou para o diabo, foi o suficiente. Então, como que eu posso falar, mas eu nunca fiz nada tanto assim, nada tão ruim? Como eu posso dizer isso se qualquer mínima transgressão fere 100% da infinidade, da dignidade, da santidade de Deus? Não existe dimensão quando se fala sobre a ofensa ao Senhor. Não existe tamanho, porque Ele é infinito. Deus é infinito em tudo. Logo, toda transgressão contra Ele também é infinita. E esse é o tamanho do nosso pecado contra o Senhor. E esse é o tamanho do quanto eu fui perdoada. Tem completando só que eu estava lendo, eu até parei no meio. Uma última parte do texto do livro que eu salvei para pôr aqui, que eu quero que você reflita sobre a ira de Deus sobre a cabeça de Jesus na cruz. Imagina por um momento uma represa de 10.000 quilômetros de altura e 10.000 quilômetros de largura, com você logo abaixo dessa coisa, a 1 quilômetro de distância da muralha. Então, de repente, em um único segundo, a muralha desaparece e toda aquela água desce esmagando você. Porém, milésimos de segundos antes daquela força esmagadora chegar aos seus pés, o chão se abre e engole toda a água. Assim também, a ira de Deus, destinada às pessoas, foi engolida pelo sacrifício de Cristo, pouco antes de nos atingir. O Filho de Deus tomou aquele cálice da mão de seu Pai e bebeu cada gota, de modo que quando ele gritou, "Está consumado", ele virou o cálice e nenhuma gota caiu. Ele havia bebido tudo. Então, cada pecado que a gente comete contra um Deus infinitamente digno, infinitamente bom, é de gravidade infinita também. E o problema é que a gente se esquece que pecado ainda é pecado. Então, se a gente volta ali no texto que fala na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha o tamanho da dívida que você está deixando em conta quando você não perdoa o seu irmão. Quando você não perdoa alguém que te magoou, alguém que cometeu uma injustiça contra você. Não é sobre o tamanho do que essa pessoa cometeu contra você. É sobre o tamanho do quanto você foi perdoado. Então é essa reflexão que a gente tem que trazer para o nosso coração hoje. Quando a gente se depara com a infinidade do amor de Deus e do sacrifício do seu Filho, a gente vê o quão pequeno a gente é diante de tamanha glória, de tamanha santidade. Vamos nos encher dessa presença para que todo o resquício do velho homem não nos impeça de viver o melhor de Deus. O que retorna ali no início do livro onde eu grifei: intimidade, oração e coisas extraordinárias acontecem. Intimidade, oração e coisas extraordinárias acontecem. E é vivendo esse sobrenatural que nós seremos capazes de perdoar. Eu sei que não é fácil, irmãos. Nós ainda temos muito da nossa natureza caída tentando acordar todos os dias para dominar o nosso ser. Todos os dias. Falei disso na minha última ministração aqui na igreja. Só que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, ela é contra os principados. É contra o mal que vem deturpando o nosso relacionamento com Cristo, que vem tentando cortar os nossos laços com Cristo. Mas ele não vai conseguir. Porque nós estamos aqui querendo iniciar um novo ano diferente. A gente está aqui, o Senhor nos trouxe a atenção para esse tema do perdão. O Senhor nos trouxe a memória da gravidade que é a gente não perdoar os nossos devedores. A gravidade que é não ser perdoado da ira de Deus no grande dia. Não quero que nenhum de nós deixe de estar com Cristo por causa da falta de perdão. Deixe de viver a sua infinita bondade e viver do seu amor por causa da falta de perdão. Então vamos sempre nos lembrar do quanto nós fomos perdoados
para que a gente seja capaz de perdoar. Amém? Muito obrigada. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos fazer oração sobre esta palavra. E que este peso que esta palavra tem seja uma realidade vivida por cada um de nós. Neste novo ano que o Senhor nos trouxe esse entendimento. Que a gente pratique isso de verdade. Que nós possamos viver um novo tempo de entendimento, de sabedoria, e que a gente não guarde nada que venha nos fazer voltar atrás no entendimento. Espírito Santo, é o peso da Tua palavra, Senhor. Que cada um de nós aprendamos com Cristo a perdoar. Que cada um de nós tenhamos um entendimento claro do que foi que recebemos através da sua morte na cruz. O que foi que, Pai, que Tu fizeste por nós, quando a Tua palavra nos diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, nós não merecemos nada, Pai, e muitas vezes nós somos muito exigentes, muito prepotente, achando que podemos alguma coisa, quando na verdade, Senhor, nós tínhamos que viver e temos que viver humildemente diante de Ti, perdoando e sendo perdoado todos os dias, levando as cargas uns dos outros, como diz a Tua palavra, amando a todos, até mesmo os nossos inimigos, como a Tua palavra nos diz. Senhor, nos dê um coração igual ao Seu, nos dê um coração semelhante ao Teu, meu Pai. Nos dê um coração, Jesus, que transforma, um coração transformado, um coração que ama de verdade. Espírito de Deus, traz renovação para as nossas vidas. Opera, Senhor, o Teu querer em nós. Obrigado, Jesus, por tudo que recebemos, porque sabemos que Tu és bom e maravilhoso o tempo todo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Antes da gente orar pelo mês, eu vou chamar a Andréia depois para orar, pelo mês de julho. Eu quero chamar o nosso irmão Guiomar, cacique da tribo Chavantes. Vem cá, irmão. Pode vir. Nós vamos orar pelo filho dele, queridos. O filho dele está no hospital. O nosso irmão Guiomar é da nossa igreja, o Brasil para Cristo, lá na tribo dele. Lá na tribo que ele mora, que ele vive, tem uma igreja, o Brasil para Cristo lá. E eles participam ali dos cultos da palavra de Deus. E o menino dele passou muito mal, foi isso, né, irmão? Teu filho? Luiz Mar, que chama. Luiz Mar. Luiz Mar. Nós vamos estar orando pelo Luiz Mar, para que Deus coloque as mãos e que ele seja restaurada a sua saúde, para que ele possa voltar a viver com seus pais, com a sua família. Amém, queridos? Espírito Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia do Luiz Mar. Ele está no hospital, Senhor. Ele está em tratamento. Que a Tua mão esteja com o Teu filho. Que a Tua mão esteja com eles. E também esteja, Senhor, com a família do nosso irmão Guiomar. Senhor, com a tribo, com todos aqueles que fazem parte da família, lá no Mato Grosso. Que ali naquele lugar a Tua mão, Senhor, possa alcançar toda a família, alcançar todo o Seu povo, para que todos se convertam a Ti, meu Pai. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre a vida do Teu filho. Guarda na Tua presença, Pai, todos eles. Ah, meu Pai, porque Tu és grande e maravilhoso. Santo é o Teu nome. Obrigado, Jesus, pela vida de todos os Teus filhos que congregam ali naquele lugar.
e que tenham saúde e que tenham paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Irmã, vamos orar pelo mês de julho. Pedir ao Senhor Jesus que nos dê muito entendimento, queridos, e que esse mês seja um mês, aliás, que este ano, todo, seja um ano de crescimento e de maturidade, e que no mês de julho a gente já esteja vivendo a palavra de Deus desta forma. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, nós te apresentamos no mês de julho, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai amado, nos despertar para a Tua obra cada vez mais, que possamos, Pai amado, ter um entendimento, Pai Santo, e ser conforme a Tua vontade, ó Pai, que o Senhor nos diminua cada vez mais e que o Senhor venha crescer, Senhor, na nossa vida, Pai Santo. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, sobre este ano de 2024, ó Pai, que esse aprendizado que nós estamos aqui, Pai Santo, que será feito nesses 12 dias, o Senhor possa fazer, Pai amado, um milagre, ó Deus. Cada um vem, Pai Santo, com teu propósito, mas somente será feita a tua vontade, e é isso que nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai. Te entrego, Pai Santo, a nossa igreja, ao Senhor, visita cada irmão, Pai amado, abençoa, Pai Santo, aqueles que não puderam estar aqui, visita a irmã Ana Cristina, Senhor, coloca, Pai amado, a tua filha nas tuas mãos, que o Senhor venha, Pai amado, restaurar, Pai Santo, que o Senhor venha fazer a tua obra, Senhor. Nós clamamos, nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, em nome do teu filho amado, Pai amado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.